Minha convidada de hoje, Marília Couto, pessoa jovem, atuante, e ela tem uma coisa que eu acho sensacional. Ela é professora, né? Eu acho que o nosso país precisava de valorizar mais os professores, porque através deles que a sociedade se desenvolve, né? Nosso país, infelizmente, eu inclusive tenho uma tese aí de que o nosso país tem um atraso na educação há mais de 50 anos e onde hoje a grande massa ela carrega dentro de si uma grande ignorância, né, em todos os sentidos, e isso vem refletindo principalmente nas redes sociais. Qualquer dia a gente pode falar desse tema aqui também, porque infelizmente a gente precisa muito melhorar na parte de educação. Já pensou se um professor ganhasse o mesmo salário de que ganha um vereador? Seria bem diferente, né? As pessoas, com certeza, elas iriam se dedicar até mais, né? Porque a vida de professor, principalmente aqueles do setor público, é muito sofrido. Marília, é um prazer ter você aqui. O nosso convite feito a você, ele foi um convite um pouco diferente, porque algumas pessoas solicitaram para a gente que você fosse convidada. Então, queria deixar isso bem claro, porque se é assim é porque você está bem na mídia. Obrigada, bom dia, Santiago. Eu agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Primeiro eu quero agradecer pelo jovem. Mas somos jovens. Exatamente. Mas que eu costumo falar que quando a gente passa dos 40, o melhor elogio, a melhor saudação que pode ser dada a uma mulher é falar que ela é jovem, brincadeira. Mas então, eu agradeço, a responsabilidade aumenta agora que você me falou que, né, esse convite veio da exigência de algumas indicações, espero não decepcioná-los. E em relação à educação, é importantíssima e sem dúvida nenhuma seria pauta para um outro programa, para um outro bate-papo, porque a educação é, sem sombra de dúvida, a solução, o meio que nós temos para mudar todo esse cenário nacional, regional, local em que nós estamos inseridos. A educação é a única saída que nós temos para isso. E é preciso alertar as pessoas para que se invista na educação, para que se descubra, para que nós podemos utilizar desse meio, dessa via, para nós combatermos todas as falácias que a gente vive, de corrupção, de falta de informação, de falta de saúde, saneamento, tudo está atrelado à educação. No momento em que os governos eles investirem em educação, reflexamente vai atingir todos os outros setores e a gente vai entrar no caminho, na trilha aí do desenvolvimento. Marília, ela atua aqui em Sete Lagoas, né? Ela tem feito um bom trabalho aí e tem divulgado isso também, né? Agora, um fator importante que a gente observou, né? Fazendo aquela busca, né? Hoje em dia a gente busca as pessoas pela rede social. A gente tem visto que ela tem tido encontros, né, com alguns políticos, tem conversado com alguns deles, tem procurado entender o que acontece. E a gente queria falar um pouco também na nossa entrevista aqui sobre a importância da mulher na política, né, Marília? Você, eu percebo que já está se aproximando desse lado, né? Não vou dizer que você seja uma pessoa que venha, né, algum dia ser ou não candidata, né? Você pode revelar se você quiser. Agora, eu sei que você é uma pessoa que tem mostrado interesse, né, tem se mostrado interessante para alguns partidos. Agora, eu acho que a mulher, né, no sentido de avanço, nós precisamos de estimular mais as cabecinhas femininas para entender esse meio político, né? Você, com as suas aparições na sua rede social,
tem algum sentido, né, quando você se encontra, por exemplo, com um provável candidato a prefeito de Sete Lagoas, quando você tira uma foto e mostra com o Romeu Zema, o que tem por trás disso? Santiago, a política faz parte da vida das pessoas, faz parte da sua vida, faz parte da minha vida, ela está inserida, né? No momento em que nós vivemos em comunidade, que nós vivemos em sociedade, nós estamos fazendo política, participando da política, e o Estado precisa dessa participação, desse engajamento, né, de nós todos como cidadãos. Mas vamos lá. Por partes, né? Você falou do meu aparecimento na mídia, da minha atuação. Primeiro, eu sou professora de Direito Constitucional. Eu dou aula em 2 instituições, na Faculdade de Santo Agostinho, na UNA, que faz parte do Grupo Ânima, todas aqui. Dou aula também em Belo Horizonte, no curso de pós-graduação da PUC Minas. E lecionar Direito Constitucional é lecionar política. O que a gente fala quando a gente trata de Direito Constitucional? Da estruturação do Estado. Né, da estruturação política, da estruturação jurídica, da estruturação administrativa, tá? E fora isso, dos direitos e garantias fundamentais, né, de todos nós, cidadãos aqui da nossa república. Então, a política, ela tá na nossa vida, ela tá no meu meio profissional. Como professora, eu também sou tabeliante de protesto, eu exerço uma função, né, delegada, que o Estado me delegou através de concurso público. Então, a todo momento, a gente vive a política. Na verdade, o que nós reclamamos hoje é a falta de engajamento e participação de todas as pessoas. Né? As pessoas, elas reclamam do cenário político, mas elas não participam, elas não querem reivindicar. Na verdade, as pessoas, elas se gabam de viver em um Estado democrático, e elas acham que viver em um Estado democrático é apenas ir lá e depositar o voto. Eu escolho meus representantes, eu tenho liberdade para escolher meus representantes, e elas acham que o exercício da democracia é esse. Quando, na verdade, isso é um tremendo engano. O voto é apenas o início da democracia. A democracia é uma prática. Então, você inicia esse exercício de democracia depositando o voto. A partir daquele momento, você deve fiscalizar o seu representante, né? Você deve participar das políticas públicas desenvolvidas no seu município, no seu estado, no seu país. Mas não, a gente não vê isso, né? A gente vê as pessoas, elas se indignando, mas elas se indignando do sofá da casa delas, né? A indignação, ela não ultrapassa o conforto, não ultrapassa a zona de conforto. Enquanto as pessoas, enquanto cidadãos comuns, né, não participarem da vida política, a gente não vai ver uma mudança. Agora, você é filiada a algum partido? Pois é, em relação às aparições, você falou, ia falar assim, ou você falou aí sobre as minhas aparições junto ao governador Romeu Zema. Eu sou filiada ao Partido Novo há muito tempo, há mais de 2 anos, antes mesmo, né, do pleito que foi vencido aí pelo partido no estado. A gente trabalhou aqui em Sete Lagoas, na campanha do governador Romeu Zema. A gente esteve presente com ele em várias ações durante o período da campanha, e claro, agora também, já que, né, nós somos filiados, temos um núcleo aqui em Sete Lagoas do Partido Novo. Meu interesse pela política vai muito além da sala de aula. Desde criança, eu sou de Montes Claros, a gente conversou aqui um pouquinho antes de iniciar o programa, e meu pai, ele já tinha um engajamento político lá, não como mandatário, mas como era advogado também, procurador do município, e eu, na minha área de formação, também despertei o mesmo interesse. Então, o meu interesse vem desde mais nova, e pela necessidade, pelo clamor, né, que nós estamos vivendo de despertar nas pessoas o interesse pela participação. Enquanto pessoas comuns não se interessarem pela política, nós não vamos sair desse caos institucional que a gente se encontra. E como que você viu a procura, né, de outros partidos, né, para que você participasse até do pleito eleitoral? Então, eu nunca tinha me filiado ao Partido Novo, é a primeira vez, foi o partido que me despertou a participação mais efetiva e real na política, né, para levar com que a gente
né, passe a fazer parte de uma filiação, de uma agremiação. É uma decisão importante e tudo isso, né, o que me despertou foram as ideias do Partido Novo, de um Estado mínimo, uma política mais liberal, de um Estado mínimo, de corte de privilégios, de não uso do fundo eleitoral, né, de critérios técnicos para contratação de assessoria, de secretariado, tudo aquilo que a gente sonha, né, ver na política, que é a impessoalidade do gestor público e a busca mesmo do interesse público através de uma gestão comprometida, séria, eficiente e transparente. Tá? Mas nós temos um processo eleitoral já em andamento, né? Temos um processo eleitoral em andamento. Como é que você está vendo ele? Então, agora em 2020 a gente vai ter eleições municipais, então é muito importante porque é no município que as coisas acontecem, né? É muito mais importante, eu falo que essa eleição ela é muito mais importante do que a eleição para deputado, a eleição para presidente, porque na verdade o que nos atinge, né, diariamente, os problemas, as políticas públicas que devem ser trabalhadas com base em evidências que devem acontecer, que devem ser buscadas pelos gestores públicos, está aqui no município, né? É o saneamento básico, é o posto de saúde, é a creche, é a educação, é o desenvolvimento econômico. A gente precisa gerar emprego. O indivíduo, ele mora na cidade, ele está aqui no município, ele precisa de renda. Então essa eleição é a mais importante. A gente vai conseguir transformar um país quando a gente consegue transformar da base, né? Muito mais fácil a gente fazer essa mudança, essa renovação quando ela é da base para cima. Eu acho muito importante esse momento, principalmente aqui no cenário de Sete Lagoas, em que se nós formos olhar os quatro últimos mandatos, vamos colocar aí os últimos 20 anos, nós não tivemos uma renovação na Câmara de Vereadores e nem mesmo na política, nem mesmo no Poder Executivo, né? Porque mudam-se os nomes, mas os grupos continuam-se os mesmos. Os interesses defendidos são os mesmos, são as mesmas pessoas. E a gente vê o que? A defesa de interesses pessoais, né? Em detrimento aí da comunidade Sete Lagoas, que vem sofrendo. Uma cidade bonita, né? Que tem um potencial turístico gigantesco, que não é aproveitado. Uma cidade que tem perdido atendimento de saúde e indústrias para cidades vizinhas, numa localização estratégica e um problema de falta de qualificação do cidadão de Sete Lagoas, falta de investimento, de qualificação e por isso um desemprego muito, muito grande, muito alarmante. Eu acho que é importantíssimo esse momento. O eleitor sete-lagoano, ele deve acordar no sentido de que, se ele está satisfeito com essa situação, ótimo, que ele não promova a renovação então. Mas, se ele não está satisfeito, se está faltando o básico na comunidade, se está faltando emprego, se a gente não está tendo todos os potenciais explorados que a cidade tem, que ela oferece, lembrando que é a 8ª maior economia hoje do estado, é uma arrecadação muito alta e a gente não consegue ver o retorno, né, dessa arrecadação em benefícios para a cidade. É importante refletir sobre isso. Então é a hora da gente buscar a renovação. É a hora também de pessoas que não se envolveram na política até hoje estarem se envolvendo. Mas vamos colocar aqui então para a gente entender. Você está num partido que já se sabe que não poderemos ter participação nas eleições. Infelizmente o Partido Novo ele tem crescido de forma é que você viu isso? Bastante lenta e gradual. A gente não ficou muito feliz com essa decisão do Diretório Nacional, mas decisão do Diretório Nacional a gente não discute, a gente obedece, né? Na verdade, o presidente hoje do Partido Novo, o João Amoedo, ele preza muito por um crescimento uniforme, lento. Ele não quer que oportunistas aproveitem do partido e das ideias do partido e façam uma política que não se coaduna com a ideologia, né, que foi criada, que é a base do nosso estatuto. Então a gente entende, né? A gente entende e respeita
E a gente segue, nós temos liberdade. O próprio governador Romeu Zema, eu estive com ele há pouco tempo, e ele demonstrou todo apoio, falou assim, quem é do Novo e está fazendo um trabalho e quer se candidatar, procure um partido, né, que se aproxime das ideologias do Partido Novo, ou mesmo que você leve. O Partido Novo, ele é um partido de ideias, que nós possamos levar essas ideias de um Estado menor, de um corte de privilégios, de não uso do fundo partidário, que a gente leve essa ideologia para outros partidos, para que viabilize a participação, então, de filiados que residem em cidades com menos de 300 mil habitantes, que é a vedação do Diretório Nacional de não participar ainda do pleito, mas que a gente possa estar buscando outras siglas e desenvolvendo as ideias lá. Então, a proibição realmente ela existe, pelo partido a gente não pode vir, mas nada nos impede, nem mesmo o diretório estadual, pelo contrário, eles incentivam, e no outro momento a gente está retornando ao partido quando for viável. Você aceitaria um convite de ser candidata em outro partido? Então, essa pergunta está sempre sendo feita, né? É uma curiosidade que todo mundo tem. Você falou aí no início do programa, até mesmo pelo meu posicionamento, pelas minhas postagens. É o que eu digo. Se for necessário, né? Se realmente acontecer um clamor, se a gente não tiver aí outros nomes mais capacitados, né? Mas aí, então deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós temos, eu até gostaria que você falasse a sua visão sobre cada um, mas nós temos duas correntes. Nós temos alguns grupos e basicamente duas correntes. Né? Nós temos os grupos que se reuniram, que se separaram, que venceram e que agora estão se encaixando para que possam concorrer novamente às eleições. E nós temos, eu acredito que duas frentes, né? Uma que é através do Novo, que deve se trocar de partido, no caso eu estou falando aqui do Saulo Calazans, que seria uma proposta de mudança 100%, parecida com o que você disse. E a outra que é do Emílio Vasconcelos, que também parece que não quer a participação de outros grupos que estiveram no poder junto com ele, porque ele também quer levar a ideia de mudança. Nos outros, né, a maioria, você vê que parece um pouco com o que já aconteceu antes. Né? Nesse sentido, eu acho que encaixaria você mais aí dentro dessa parceria aí que a gente está vendo, né, do Partido Novo com a Rede, né, e também do candidato Emílio, que provavelmente também deve colocar uma mulher como vice, né, que diz que é o desejo dele. Como é que você vê isso? Né? Porque são dois grupos distintos, né? São duas ideias distintas. Certo. Eu tenho recebido muita visita, a gente tem conversado, tem ouvido todo mundo. É importante porque até mesmo a política mais antiga, ela tem buscado por renovação. Mas eu acho que agora chegou um momento de reflexão e participação mais ativa da sociedade na escolha. Você falou aí de grupos políticos antigos, né, que já tiveram aí um tempo, já tiveram mandatos, para demonstrar a que veio. Então é o momento do eleitor de Sete Lagoas ele refletir. Nós já demos as oportunidades já foram dadas e já foram usufruídas. É isso que a gente quer? Se for, ótimo, né? Vamos voltar aí com o mesmo cenário, né, que se estende por mais de 20 anos em Sete Lagoas. Agora, não estamos satisfeitos, precisamos melhorar em todos os sentidos. Aí nós temos que analisar essas pessoas, né, os nomes que se dispuseram, né? É louvável se dispor, é muito difícil você ter essa disponibilidade
para enfrentar um pleito e largar ali por um tempo a sua carreira, a sua família e se dedicar ao interesse público. Eu parabenizo aí todos os pré-candidatos que têm esse interesse. Então, e aí você me dá aí dois cenários, que é o Saulo realmente já era lá do Partido Novo, eu fiquei conhecendo ele lá no partido, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Fizemos umas 2, 3 reuniões juntos enquanto Partido Novo, e ele passa uma credibilidade, foi presidente aqui do Clube Náutico durante muito tempo, onde eu pude perceber que é uma pessoa e um gestor muito querido, né? Então, e é um nome novo no cenário de Sete Lagoas. Então, e é aquela pessoa, que eu falo, são pessoas comuns que estão disponibilizando a participar da política. Enquanto as pessoas comuns, né, não ocuparem esses espaços, nós vamos ter sempre o velho cenário político de sempre. Não estou falando que é ruim, que é bom, mas, né, cada um tira aí a sua avaliação. Então, eu acho que é o momento, independente de nome, independente, né, de sigla partidária, se está vindo, né, pela rede, o importante é a gente renovar nesse momento. O importante, Sete Lagoas vai ter a chance, e aí nós vamos desperdiçá-la novamente? É essa a questão, é essa a reflexão. Agora, nunca, né? Outra coisa, você está falando de um cenário aqui no Executivo. A gente tem um outro cenário que é importantíssimo, muito mais maléfico para a cidade, que é a nossa Câmara de Vereadores. Se nós tivermos um legislativo eficiente, com bons propósitos, o Executivo pode até mesmo ser da velha política, né? O que eu não gostaria. Mas se nós tivéssemos uma renovação eficiente na Câmara de Vereadores, eu já te garanto assim, que 60%, 70% do cenário político de Sete Lagoas e da nossa realidade já mudaria, né? Porque nós precisamos de uma Câmara que legisle e uma Câmara que fiscalize, né? Que a gente não precise, é louvável o trabalho do Observatório Social, um trabalho que eu admiro, mas nós precisamos de ter o quê? Uma organização civil organizada para fazer a função, né, para exercitar a função dos mandatários que nós colocamos lá para isso. Então, é representatividade popular, é legislar em favor do interesse público, e é fiscalizar o Poder Executivo. Mas o que a gente se depara? Com uma Câmara de Vereadores que, né, é chato e complicado da gente falar, mas que é um apoio muitas vezes ao Executivo, né? Em troca, a gente, né, escuta falar em troca de favores políticos, em troca de empregos, né? Então fica aí um alerta para o eleitor sete-lagoano mais uma vez. É isso que você deseja? Que representatividade é essa que a gente tem na Câmara de Vereadores? Né? Nós temos, o que nós temos lá? Nós temos 15 vereadores e 2 vereadoras. Ah, ótimo. Né? Isso. E você, nessa colocação sua, a gente falou no início do programa que a gente gostaria de saber, né, a sua posição com relação à mulher na política. Pois é, a gente sabe que os partidos têm até que preencher um percentual com relação à ocupação feminina. A gente e eles têm dificuldade. Como convencer essas mulheres a participar da política? Então, Santiago, como abrir a cabeça para... A gente está numa semana importante, que é a semana que comemora o Dia Internacional da Mulher, no próximo domingo, no dia 8 de março. E é importante falar que esse dia ele não foi instituído, né, de forma leviana, pelo contrário, ele representa a luta de mulheres para direitos trabalhistas iguais, para que ela tivesse direito a votar, a participar da vida política, né, do país como cidadã. E nós temos isso menos de 100 anos atrás, que nós temos a concretização de algum desses avanços, né? Então é uma data mesmo que a gente deve comemorar. Na política, infelizmente, a gente já tem hoje a mulher
no mercado de trabalho, no cenário de mercado de trabalho, bem posicionada. Hoje, na esfera pública, né, em que as pessoas são contratadas através de concurso público, então que não tem espaço aí para nenhum tipo de misoginia, a gente já tem as mulheres ocupando e sendo aprovadas nos principais cargos. Aqui em Sete Lagoas mesmo, nós temos 4 juízes de direito. Vou falar da área do direito, que é né, a área em que eu trabalho. Nós temos 4 juízas de direito, nós temos 2 promotoras, várias delegadas, várias defensoras públicas. Então, um cenário maravilhoso quando a gente vê aí né, a meritocracia, né, sendo a forma de conquista das mulheres. Infelizmente, essa mesma evolução, esse mesmo avanço, a gente não viu na esfera política, né? Se a gente prestar atenção, hoje nós temos uma Câmara de Deputados com 513 deputados federais, nós temos, já teve um avanço grande, aumentou de 10% de representatividade da mulher na Câmara Federal. Hoje nós passamos na última eleição em 2018 para 15%, mas ainda né? No Senado Federal de 81, o número já é um pouquinho melhor. A gente tem mais de 20% de representatividade feminina, mas ainda não se compara com a representatividade masculina. Em relação às câmaras de vereadores e os municípios, nós temos hoje em todo o Brasil 12% só de representação feminina nessas cadeiras. Então, 100 anos em que, né, 1932, nem 100 anos ainda, 90 anos de avanço. 1929 a gente teve a primeira mulher sendo eleita prefeita lá no Rio Grande do Norte. Em 1932 a gente teve esse direito colocado à disposição de todas as outras. Viemos ter uma primeira presidente da República há pouco tempo, a presidente Dilma, que sofreu um processo de impeachment, né, que a gente não vai discutir aqui as motivações, mas tivemos também aí a representatividade feminina diminuída. Então, temos hoje na Suprema Corte 2 ministras no STF, a Carmen Lúcia, e, né, há pouco tempo atrás, um tribunal que era extremamente masculino. Até mesmo no Senado Federal é um dado interessante, que fica aqui de curiosidade. Senado quer dizer Casa dos Senhores, né? E até 2016 nós não tínhamos um banheiro feminino no Senado Federal. Loucura, né? Loucura. Né? Então, realmente é um cenário muito hostil para a mulher, machista, preconceituoso e racista. Né? Nós temos que vencer, muitas vezes não é a vontade política da mulher que não tá prevalecendo. Na verdade, é a luta mesmo. Eu falo que é uma luta, ela é lenta, mas nós não vemos retrocesso. A gente, né, está sempre aumentando, a cada eleição a gente está aumentando essa representatividade. Precisamos sim de um sistema de cotas, legislação de vários países também tem, tá? Isso, às vezes as pessoas acham que cota é uma coisa de Brasil, não, de forma alguma. No México hoje, no Uruguai, em vários outros países, nós tivemos o sistema de cotas implantados e hoje nós já temos 50% dos cargos políticos ocupados por mulher. Essa igualdade é importante, a gente não está aqui levantando uma bandeira feminista de forma alguma, até porque as pessoas acham que feminista é colocar a mulher acima do homem. Não é nada disso. Quando a gente fala em feminismo, movimento feminismo, é uma luta apenas por igualdade. Igualdade no mercado de trabalho, né? Igualdade nas outras liberdades e igualdade também no cenário político. Muitas vezes a mulher ainda, as primeiras mulheres que nós tivemos aí, né, que desbravou o cenário político, a gente encontra mulheres que fazem parte ainda de uma minoria. A mulher já é uma minoria. O direito, ele nem gosta de usar o termo minoria, não, porque hoje nós não somos minoria numérica. 52% do eleitorado do Brasil é composto de mulheres. Então, minoria não é um termo que nos cabe, mas fazemos ainda parte de um grupo vulnerável. Então, assim como outros grupos, né, assim como outros grupos vulneráveis, nós, as mulheres, ainda somos um grupo vulnerável. Então, nós
Nós temos ainda, dentro da nossa vulnerabilidade de ser mulher, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres pobres, nós temos mulheres lésbicas. Então nós temos ainda, dentro da nossa vulnerabilidade, várias ramificações ainda mais vulneráveis. E é interessante que é na vulnerabilidade máxima que a gente viu lideranças, mulheres surgindo na política, né? Principalmente a mulher negra, a mulher que tem uma outra bandeira vulnerável, além do fato de ser mulher ou que sofreu algum tipo de violência, né? E bom, a mulher ainda com outro perfil, um perfil intelectual mesmo, né? Que vai gerar capacidade, capacitação para estar exercendo o poder também de forma democrática, assim como todas as outras, ainda está nascendo, né? Está ressurgindo nesse momento. Então, é um processo de evolução, é um processo lento, mas que ele tem que ser incentivado. Falamos aqui também, antes de iniciar o programa, que os estados, né, os países que têm governos hoje femininos, eles são reconhecidos como os menos corruptos. O comprometimento com a mulher, com a comunidade, ele é muito maior. E a forma de liderança dela, de forma a orientar e não a impor, também já é reconhecido como uma liderança, né, de sucesso, vamos colocar dessa forma. Então nós temos, dentro desse perfil feminino, né, capacidade, né, porque hoje nós estamos nos bancos das universidades em maior número, nós estamos nas ruas colocando asfalto e dirigindo carro, dirigindo tratores, dirigindo aeronaves. Por que não? E por que nós já conseguimos, né, a inserção em várias searas e a gente não consegue se inserir dentro da política? Bom, a política é como eu falei, ainda um ambiente machista, hostil, racista e misógino. É um desafio muito grande, mas é muito necessário. Mas você não acha que precisa despertar essa consciência? Precisa despertar essa consciência, né? E a mulher ainda precisa o quê? Vencer essa hostilidade. Né? É uma dupla escalada. Enquanto o homem precisa de uma escalada simples, quando ele decide fazer e participar da política, nós, enquanto mulheres, temos uma dupla escalada, né? É muito mais difícil, mas não é impossível, e nós estamos aqui para isso. Eu falo até inclusive que a mulher emancipada, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é emancipar outras mulheres, porque não adianta a gente estar lá sozinha, não adianta estar a Marília lá sozinha, porque eu vou estar pedindo licença, olha, licença, eu acho que eu posso estar aqui, né? Então a gente não tem que pedir licença, então não adianta, né, a gente estar lá, chegar no mesmo patamar e estar sozinha, a gente tem que trazer com a gente outras mulheres. Então por isso que é importante a legislação impor as cotas, ainda é mínima, 30%, né? Na verdade não é nenhuma cota feminina, na verdade a legislação fala que 30% tem que ser de gênero diferente, né? Então nós temos 30%, pode ser 70% de mulheres, e aí necessariamente teríamos que ter 30% de homens, mas a cota a gente sabe que ela foi criada para estimular né, um gênero diferente dentro da política. Não necessariamente mulher, pode ser qualquer outra, né, espécie de gênero, que nós temos hoje aí uma diversidade muito grande. Então esse 30% nem está restrito apenas à mulher propriamente dita. Ainda é muito pouco, Santiago. Os 30% ainda é muito pouco, porque efetivamente a gente vê o que? A mulher sendo usada pelos partidos políticos, já que eles têm que manter essa cota, bater essa cota, em vez deles trabalharem, né, lideranças políticas femininas, não, no ano da eleição ele vai atrás daquele número, né, para viabilizar a eleição, a composição partidária. E aí então nós vemos, né, o que aconteceu nas últimas eleições, que foram candidaturas laranjas. Isso ainda faz com que nós, nesse processo de evolução, nós perdemos credibilidade, porque então mulheres são usadas como candidaturas laranjas meramente para preencher esse percentual. Ainda, a lei eleitoral disponibiliza um fundo eleitoral para ser usado na campanha das mulheres, né? Porque não adianta nada, né? A gente tem cota, ótimo, e aí, qual a igualdade financeira que a gente está entrando, né, nessa disputa? Mas a lei eleitoral ela também pensou nisso,
e disponibilizou recursos para essas mulheres. E muitas vezes a gente vê arranjos políticos, arranjos intrapartidários, em que esse valor é destinado, não há um regramento para a destinação desses valores, em que a mulher muitas vezes devolve isso, né, aquela candidatura laranja devolve isso para os candidatos do partido, através de produtos, através de artimanhas. Então, nós já temos experiências legislativas em outros países em que a cota não seria apenas na pré-candidatura, apenas para participar do processo eleitoral, mas cotas de cadeiras mesmo no parlamento, né? 50%, né, de um sexo e 50% do outro, de forma bastante diversificada. Talvez esse seria um caminho, mas para aberração maior a gente escuta o contrário aqui no Brasil, um discurso político querendo inclusive acabar com as cotas femininas. Bom, é importante, a gente faz esse trabalho de emancipação, né, de alerta, de trazer outras mulheres para estar participando, e eu acho que o homem ele tem um papel muito importante nesse cenário também. Então, para que as agremiações elas não reclamem mais no ano do pleito de que não tem mulheres interessadas, fica aqui a minha sugestão deles trabalharem em lideranças políticas, né, para eles terem lideranças políticas, inclusive que vai aumentar o quociente eleitoral do partido e vai beneficiá-los de alguma forma. Então, essa consciência ela tem que ser trabalhada tanto na mulher, mas no ambiente masculino também da política. E a gente tem feito isso, né? E a gente começa a despertar, a gente começa a ver aí despertando o interesse de algumas lideranças. É muito importante o trabalho social da mulher. Muitas vezes ela não vê espaço no cenário político, então ela procura outras formas de desenvolver. Então a gente vê as mulheres, né, liderando projetos sociais sensacionais. Mas a gente sabe que o poder ele é importante, o poder político é importante para a transformação, porque fica toda essa vontade, toda essa força mesmo, né, restrita apenas a movimentos sociais, sendo que a gente podia tê-las na política e operando transformações muito mais significativas. É isso aí. Pois é, gente. Eu já vi que se deixasse aqui nós faríamos um programa de 3 horas, né? Eu quero te agradecer. Nosso tempo passou já 7 minutos, mas como é a primeira vez, tudo bem, né? Eu quero te agradecer e te convidar para voltar outras vezes. E vamos ficar aí de antena ligada para saber o que vai acontecer com você também, né? Porque eu acredito que pelo seu conhecimento, né? Pela sua evolução, você realmente é uma pessoa que deve sim contribuir com outras pessoas, principalmente as mulheres, nesse processo político. Obrigada pelo espaço, pelo convite, estou à disposição para voltar sempre. É importante, toda mídia é muito importante, cada mulher que está escutando isso, para refletir, para fazer pensar, seu espaço é muito importante. Isso aí. E você que gostou, não deixe de compartilhar também, né, porque é importante esse trabalho para que ele possa ir de pessoas em pessoas e despertando essa consciência feminina, porque nós já estamos no futuro, gente, não esqueça disso, né? Futuro não é lá na frente, não, nós já estamos no futuro e a gente precisa de uma mudança, né, radical aí para que as coisas possam melhorar. O problema não está só aqui, não é só aqui em Sete Lagoas, não é só aqui no Brasil, o problema é mundial e a gente precisa aí realmente da participação feminina, porque a vida é feita de ciclos e eu acredito que nós estamos no final de um ciclo e quem sabe com as mulheres entrando aí mais forte nas administrações, na política, né, no despertar de qualquer coisa que exista, a gente possa ter dias melhores. Talvez nem para mim, nem para a Marília, para os nossos filhos, netos, né? Exatamente. Eu acho isso importante, essa reflexão e a participação de todos para que a gente tenha dias melhores num futuro mais longo, né? Lá na frente.
Muito obrigado, um abraço para você, obrigado Marília, obrigado a você que acompanha a gente pela TV Com BR, pela TV Sete Lagoas e também nossos canais na rede social. Até o próximo Santiago Entrevista.